Fala, professor. Fala, professora. Mais uma aula da Escola do Treino em Grupo. E agora a gente vai falar sobre as possibilidades aí de atuação que você consegue atender o seu aluno, tá? O treino em grupo, o treinamento funcional em grupo, ele é muito flexível em relação à questão de ambiente que você pode utilizar para atender os seus alunos, tá? Então, basicamente, você tem uma infinita possibilidades aí de atuação. Depende muito aí do seu círculo de conhecimento, da sua região, e como é a sua região de fato, se é uma cidade maior, se é uma cidade menor. Então, isso interfere bastante, tá? Então, aqui nessa aula, a gente vai comentar um pouco sobre as possibilidades de locais onde você pode começar a ministrar aula, tá? Você não precisa ficar fixo apenas em um local só ou em um tipo de atividade. Então, por exemplo, digamos que você trabalhe com treino em grupo numa praça. Você não precisa só buscar as praças para atender dentro da sua cidade. Você pode ter um grupo dentro de uma praça, aí você pode fazer atendimento a domicílio, aí você pode fazer o atendimento dentro de uma empresa. Então, você pode aumentar o seu leque de possibilidades, tá? Então, eu vou comentar com vocês aqui o que eu já fiz, tá? E quais as possibilidades que você consegue atender o seu aluno. Lembrando que aí nesse fator vai entrar muita questão dos mestres dos materiais também, que eu já comentei, que tem aula aqui na plataforma sobre, tá? Onde eu falei quais são as melhores opções de material para você trabalhar nesse perfil de local onde você vai atender, tá? O primeiro local, quando a gente pensa em treinos funcionais, né, são ambientes livres, ao ar livre. E dentro desses ambientes a gente pode escolher parques e praças, tá? Aí você tem que enfatizar a região que você quer atender esse público. Se a praça ela oferece uma estrutura mínima para você conseguir levar essas pessoas para lá, e até a questão de facilidade para a pessoa parar carro ou não. Por exemplo, eu moro aqui em Sorocaba, né? E aqui próximo da minha academia tem uma praça, que é a Praça do SIC, onde eu atendi lá por mais de 3 anos. E eu escolhi essa praça porque era uma praça muito bonita, muito bem cuidada na maioria das vezes, às vezes não, mas na maioria do tempo ela estava bem cuidada, e o acesso a ela era muito fácil, então tinha bastante vaga para a galera parar, então era um ambiente tranquilo, tá? A desvantagem desse local é que não tinha banheiro público, não tinha nada, então não tinha como a galera utilizar banheiro, mas tinha um posto de gasolina que a galera ia lá também. Eu tentei uma vez abrir uma turma numa praça aqui em Sorocaba, num parque, na verdade, que chama Parque das Águas. E é um parque muito conhecido aqui na cidade, onde lá se concentravam várias assessorias de corrida e vários grupos de treinos funcionais lá. Então, a concorrência pelo espaço era muito grande. E a questão do estacionamento também, tanto para mim que chegava antes, tinha que descarregar lá os materiais, tanto para os alunos, era horrível. Você pegava aqui meados de dezembro, janeiro, fevereiro, março, era quase impossível achar vaga no parque, mesmo ele sendo muito grande, tendo muita vaga. Então, essa questão de logística que eu tive nesse ambiente me fez repensar, e eu fiquei mais ou menos um mês e meio lá, percebi que não ia rolar, porque era muita coisa aleatória acontecendo ao mesmo tempo. Estava passando treino, tinha criança andando de bicicleta no meio lá, os pais não falavam nada, então eu achei melhor eu continuar só nessa primeira praça, onde eu já tinha as minhas turmas, onde o acesso era mais fácil, tá? O local era muito tranquilo, tá? E eu tinha basicamente tudo que eu precisava lá. Então, eu quase não tinha concorrência com outras assessorias também, com outras pessoas, então, basicamente, o espaço, eu podia escolher o espaço que eu quisesse dentro dessa praça aí para atender os meus alunos, tá? Então, a primeira opção de trabalho que você pode ter são parques e praças aí dentro da sua cidade, tá? Eu já trabalhei também, e já trabalhei por muito tempo, em paralelo, igual eu comentei com vocês no começo, dentro de condomínios, tá? O condomínio é um ambiente muito interessante para você oferecer os seus trabalhos, tá? Porque geralmente eles têm áreas comuns lá de lazer ou quadras poliesportivas, onde você pode ministrar as aulas lá. Ou então, você pode fechar lá com uma pessoa e, igual eu fiz uma época, a cada semana do mês, eu ministrava as minhas aulas dentro da garagem das pessoas. Então, eu entrava dentro do condomínio, mas eu não tinha vínculo com o condomínio diretamente. Eu tinha vínculo com o morador que me liberava. Eu ia até a casa dessa pessoa e os outros alunos se reuniam lá. Geralmente,
Nesse perfil de atendimento, você vai atender grupos de amigos. Então, são amigos que moram próximos ou familiares. Enfim, você tem uma possibilidade bacana aí também. Quando você tem esse formato de atendimento, né, você entra pelo morador e faz o atendimento diretamente a ele dentro da casa dele, praticamente, você não tem tanta questão, você não consegue divulgar tanto o seu atendimento para os outros moradores dentro do condomínio, porque geralmente cada condomínio tem normas muito fechadas lá, então dificilmente eles vão liberar você para fazer algum tipo de divulgação lá. Você pode também entrar fazer o atendimento no condomínio pela administração do condomínio. Aí você vai ser um prestador de serviço do condomínio, só que daí o jogo muda muito. Então, geralmente, o que acontece nessa questão? Quando você vai atender os moradores, né? Você vai na garagem da pessoa lá, você vai receber o pagamento diretamente pelo morador, tá? Se você entra terceirizado pelo condomínio, geralmente o condomínio vai fazer o quê? Ele vai cobrar uma mensalidade dos moradores, dá uma taxa lá a mais na questão dos valores que os condôminos pagam, e eles vão repassar um determinado valor para você. Então, toda a questão de pagamento de acerto você faz diretamente com o condomínio. Qual que é a vantagem desse formato? É que geralmente eles liberam você para fazer uma maior divulgação. Então, se você gosta de divulgar, se você consegue divulgar bem os seus atendimentos, é uma abertura a mais. Então, dentro de evento que eles fazem lá, então fica mais legal. Mas tudo depende do valor final do atendimento. Às vezes o valor que o condomínio vai oferecer para você é muito menor do que o valor que você cobraria de um condomínio normal para fazer o atendimento, tá? E nesse formato aí, você pode atender pequenos, médios e grandes grupos, tá? Isso se você for dentro do condomínio e trabalhar com a administradora. Se você for trabalhar com o condomínio final, né? Você vai atender pequenos e médios grupos no máximo, tá? Então, eu trabalhei em alguns condomínios aqui, pelos moradores, e eu atendia uma média de 8, 10 pessoas aí por aula, tá? Tinha um grupo bacana. Chegou até 18, 20 uma época aí, mas a média é essa. Então, se você souber divulgar, vai dar muito bom aí nessa sua jornada, tá? Então, aqui já temos dois exemplos, ó. Você pode atender parque, praça e dentro de condomínio. Um ambiente que pouco se fala e é muito interessante, eu já trabalhei bastante nesse cenário também, é o ambiente de empresas, tá? Mas não com ginástica laboral, mas sim fazendo o treino em grupo dentro da empresa. Qual que é o principal empecilho hoje das pessoas começarem a treinar? Geralmente é a falta de tempo. Então você pode propor para uma empresa você conseguir treinar os funcionários dela, né? Antes da entrada do expediente ou pós-expediente. Então, você vai lá, pega suas coisinhas, vai até a empresa lá, dentro de um local ou no estacionamento mesmo, como eu já fiz, tá? E você ministra as aulas lá 2, 3, 4 ou 5 vezes na semana para um grupo de funcionários, tá? Aí você tem que ficar atento também como você vai fazer a cobrança dessas pessoas. Você vai ter o contrato diretamente com esse funcionário, que vai ser seu aluno, ou você vai fazer um contrato com a empresa, tá? Às vezes que eu fiz esse tipo de atendimento, o meu vínculo era com o funcionário. Então, eu fazia um contratinho com o funcionário que me mandava o dinheiro todo final de mês lá. Mesma coisa, você pode fazer plano mensal, pode fazer plano trimestral, semestral, anual, tá? Uma observação importante, pessoal, quando você não tem um espaço fechado, e um espaço que não depende só de você, por exemplo, dentro de condomínios, dentro de empresas, por exemplo, que você não tem muita perspectiva de futuro, você não sabe o que vai acontecer. Você pode falar para a empresa, ó, estou começando a treinar, vou treinar seus funcionários hoje, espero que dure por muito tempo, mas daqui 2, 3 meses você pode parar, pode acontecer alguma coisa, a empresa pode fechar, ela pode falar, não, não quero mais você aqui. Então, o que que você precisa se atentar? Se você trabalha com plano estendido, evita de fazer plano muito longo, para que não fique uma coisa chata depois. Ah, você fez um plano anual com a pessoa, depois de 4 meses a empresa vai falar para você, ó, infelizmente a gente não quer mais que você dê aula para os funcionários nesse ambiente, então tchau, tchau. E aí, como é que fica o valor que a pessoa pagou para você? Você vai ter que devolver para ela. Então, para você evitar esse tipo de atrito aí, né? Se você faz plano estendido, que eu acho uma boa, faça plano menor, tá? 3 meses, 6 meses no máximo aí,
para você não ter surpresa no futuro, tá bom? Então é super importante que você fique atento a isso aí também. Outro ponto que pode acontecer, às vezes a empresa cresce o olho, ela vê que você está lá, está trabalhando no espaço dela. O pessoal pensa assim, ó, está trabalhando no meu espaço, não está pagando nada para mim e está ganhando dinheiro em cima dos meus funcionários, o que que eu vou fazer? Ele está ganhando bem? Eu vou contratar um professor, vou colocar lá, vou cobrar dos meus funcionários e vou repassar para o professor. Isso pode acontecer também. Então, é importante que você tenha um respaldo aí em relação à parte financeira, tá? Faz lá os seus planos, mas não estende muito o contrato do aluno para não ter esse risco aí de você ter que parar no meio dos seus atendimentos aí, porque a empresa não permite mais. O próximo cenário que eu vou comentar com vocês é um cenário que eu vou expor para vocês aqui, porque ele existe, mas, sinceramente, eu não acho que vale muito a pena esse tipo de atendimento, tá? Mas, de início, quem sabe, né? Tudo depende. Que é o cenário de academias. Você oferecer os seus atendimentos de treinos funcionais em grupo para academias, academias de musculação, para você atender os alunos regulares deles lá em um horário pertinente para você e para os alunos, tá? Qual que é o principal problema desse formato? Quando a gente insere os treinos funcionais dentro do ambiente de academia, eles vão estar muito relacionados à parte de aulas fitness. Então, você vai acabar levando mais a aula para esse lado, aulas fitness. Qual que é o problema disso? Você não consegue periodizar muito, porque você não tem lá a certeza de quem vai estar treinando com você naquele dia. Então, às vezes, a pessoa treina com você hoje, ela some, ela volta daqui um mês. Então, às vezes, você tem 5, às vezes, tem 18, às vezes, você tem 20. Então, é muito incerto, tá? E os alunos também, eles podem ficar meio resistentes caso você entre em um acordo com a academia, tá? E faça um acordo como eu já fiz uma vez, que durou pouquíssimo tempo. Eu vou oferecer as minhas aulas aqui para os seus alunos, eu vou cobrar X valor do seu aluno, por exemplo, vou cobrar R$ 100 do seu aluno. Desses R$ 100, eu passo para a academia 30, 40. Beleza. Então, isso, em primeira vista, até parece interessante. E é também se você tem um volume grande de pessoas atendendo, tá? O problema é que essa academia já possui aulas gratuitas de outras modalidades. E como aquele aluno não entende a real função desses treinos funcionais que você está passando, dificilmente os alunos vão querer pagar para fazer apenas uma modalidade a mais. Sendo que, normalmente, né, dependendo do valor que você vai cobrar, é quase o valor integral da mensalidade dele. Tá? Então, aconteceu isso comigo. O valor de mensalidade da academia era R$ 80. Eu fiz lá uma proposta para o dono da academia, porque eu não tinha meu espaço ainda. Eu ofereci para ele, eu cobrava R$ 50 de cada aluno. Aí eu passava R$ 20 para essa pessoa. Olha só o jogo horrível que eu fiz. Então, o aluno pensa, poxa vida, eu pago R$ 80 para usar a academia inteira e para fazer todas as aulas. Aí, para fazer mais essa aula só 2 vezes na semana, eu pago R$ 50? Não compensa. Então, esse ambiente de academia, ele existe, tá? Mas talvez não seja tão viável financeiramente por conta do volume de trabalho e pelo tempo que você vai ficar preso. Porque às vezes acontece o quê? Você tem aluno nesse ambiente, mas você tem 2, 3 alunos, 4, 5. Então você vai trabalhar, você vai prender aquele horário, porque você vai ter que estar lá naquele horário, naquela data, para atender essas 5, 6 pessoas, mas o seu valor no final do mês vai ser muito baixo. Então não compensa você se empreender por um valor tão abaixo aí que você vai estar ganhando, tá? Então é um ambiente que existe, mas esse aí eu não recomendo. E o último ambiente aí, que talvez seja o principal objetivo de todo mundo que começa a trabalhar com treinos em grupo, aí, com funcional em grupo, é o ambiente de uma academia, é um ambiente de um CT, né, de um centro de treinamento em grupo, de um centro de treinamento funcional. Aqui, no meu espaço, eu falo academia, academia de treinamento funcional, tá? O pessoal fala CT, fala box, mas é esse ambiente aí que eu estou comentando com vocês. A maioria do pessoal, e era a minha vontade, o meu sonho, era chegar nesse nível de ter no meu próprio espaço, a minha própria academia, para que esses alunos viessem até nós para treinarmos, porque quando a gente atende o ar livre, a gente que vai.
Então, vai para um lado, vai para o outro, volta e gasta combustível, fica cansado, às vezes você pega trânsito, fica estressado, enfim. A minha meta de vida, vamos dizer assim, para melhorar a minha qualidade de vida, era que eu tenho o meu espaço, né, que eu teria o meu espaço para que as pessoas viessem até mim, tá? Até para que eu consiga atender num volume maior. Porque quando você atende indo para um lugar para o outro, meu, você atende poucas pessoas por dia porque você contabiliza tempo de aula e o tempo de percurso de um ponto a outro. Quando você tem um espaço, se você quiser deixar esse espaço aberto o dia inteiro, os alunos só chegam e você atende. E a qualidade do seu atendimento melhora. Você vai oferecer uma estrutura melhor. Banheiro, você vai oferecer os equipamentos mais legais, a diversidade de aulas aumenta bastante também, a estrutura é totalmente diferente, tá? Então, esse ambiente dos treinos em ambientes fechados, né, nos box da vida aí, nos treinos em grupo, ele é um ambiente super interessante de se trabalhar, tá? Ele não é a possibilidade final. Eu conheço muito professor que focou só nessa parte de treino em grupo, em áreas externas, e tá se dando muito bem, tá? Ganha uma grana muito legal, e a pessoa já teve lá o seu local fechado, já teve sua estrutura, não curtiu o jeito que era por N fatores lá, ele fechou e começou e voltou só para esse tipo de atendimento. Então, esse sonho, né, que muitos de nós temos, ele não é uma linha, não é uma reta, ele não é linear, né? Você precisa sair do treino em grupo, aqui ao ar livre, para chegar aqui. Não, você pode muito bem se manter aqui no treino em grupo ao ar livre para sempre, tá? Só aumentando a questão de estrutura, a maneira que você vai oferecer os treinos para os seus alunos aí, tá? Mas quando a gente fala em ambiente fechado, a gente tem várias possibilidades, tá? Principalmente em relação ao tamanho desse local, tá? É muito importante que você entenda isso. Existem muitos estilos de treino por aí. Existem muitos, 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 tá? E a sua metodologia, quando você chega nesse local, ela vai abraçar tudo aquilo que você oferece para o seu aluno. Então, a minha primeira experiência com treinos em grupo em locais fechados foi num empreendimento, uma sociedade que deu errado, mas eu aprendi muita coisa nesse espaço. Por quê? A minha sala, ela tinha basicamente 30 metros quadrados. Então, hoje eu tenho uma sala de treinamento de 160 metros quadrados, tá? Então, ela é grande. Vocês veem nos vídeos que eu posto no Instagram lá, que ela é bem grandona. E eu consigo atender 20 pessoas aí, com folga. Se eu quiser colocar mais, até consigo colocar. Então, eu atendo 20 pessoas aí por horário, tá? Minha lotação máxima. Então, para você ver, eu saí de uma sala de 30 metros para atender numa de 160 metros. Então, tem várias possibilidades. Quando você escolhe um local, você tem que pensar o seguinte: quanto maior, mais alunos. E quanto mais alunos, menor a mensalidade, tá? Ao contrário, também existe. Quanto menor a sala, menos alunos. Aí maior a mensalidade. Por quê? Porque o tipo de atendimento ele vai ser muito diferente. É muito diferente você atender duas, três, quatro pessoas por hora do que atender 15, 18, igual eu faço aqui. Então, você vai aumentar, é um atendimento quase que semi-personal, né? Então, você vai conseguir alinhar muito mais para aquele grupo que é menor, duas, três, quatro pessoas aí, tá? E eu conheço locais aqui na minha cidade, por exemplo, de CrossFit, que o lugar é gigantesco, que eles atendem 30, 35 pessoas por horário, tá? Então é importante que você entenda que a parte dos treinos fechados, né? Eles são super interessantes, mas quando você for escolher um local, já tenha em mente isso. Ah, se eu for escolher um local maior, que normalmente o valor do aluguel é maior também, o valor da minha mensalidade vai ser menor. Então, eu tenho que calcular quanto de aluno eu preciso ter para suprir as minhas obrigações naquele mês. Se eu alugo um lugar menor, talvez o aluguel seja menor também, só que eu posso aumentar o valor da mensalidade. Então, com isso, eu preciso ter menos alunos para suprir as minhas necessidades, tá? Então, aqui, pessoal, eu quis demonstrar para vocês, quis apresentar para vocês todas as possibilidades aí de cenário que você pode atuar com os treinos funcionais, tá? Os treinos funcionais hoje é a melhor maneira para você começar a empreender dentro da educação física, porque basicamente o investimento inicial que você precisa, ele é mínimo. Então você não precisa nem do espaço físico. Meu,
compra as coisas, mete no porta-malas do carro, mete na moto e vai atender o aluno lá na casa dele, lá na empresa dele, num parque, na praça, perto da sua casa aí. Então, se você quer empreender, se você tem essa vontade aí de começar a trabalhar por conta, se você já atende, mas está fixo apenas num tipo de ambiente, sabe que você pode rodar entre todos. Você não precisa ser um personal que atende só a domicílio ou que atende só em casa, no parque. Você pode ter todas as opções. Ah, segunda, quarta e sexta, tal horário, eu estou naquela praça para atender, para conseguir captar alunos de maneira aleatória de várias localidades aí. Ah, no outro dia da semana eu estou no condomínio tal. No outro dia da semana eu vou atender lá um grupo de familiares que está no bairro tal. Então, é importante que você entenda todas as possibilidades de atuação. Esquece um pouco a questão de atendimento dentro de academia de musculação, que geralmente é o primeiro ponto. Ah, vou atender dentro da academia do meu parceiro lá. Não, pensa mais, pensa maior. Eu vou atender dentro de um box de CrossFit. O mundo não se resume a isso. Tenha criatividade. As pessoas elas querem treinar. E muitas pessoas estão procurando cada vez mais atendimentos ao ar livre ou atendimento a domicílio. Então, é uma área que está sendo pouco explorada ainda, porque os profissionais eles não estão se capacitando, não estão estudando para atender esse perfil de pessoas. Então, às vezes o personal até foge. Ah, você consegue me atender na minha casa? O cara fala, não, não consigo, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Então, literalmente, você está deixando de ganhar dinheiro por falta de conhecimento. A partir do momento que você começa a estudar treinamento intervalado, com peso corporal, padrões de movimento, funções articulares, você é capaz de atender o seu aluno em qualquer tipo de local, seja numa academia de musculação, no meio dos aparelhos ou na sala de ginástica, ou no meio da garagem da pessoa, ou no meio da sala dela, você consegue atender essa pessoa lá, tá? Então, aqui são possibilidades onde você consegue levar o seu atendimento aí para atender o seu aluno. Tá bom, professora? Tá bom, professor? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e bons estudos.